Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função de situações inusitadas, porém graves, que acontecem aqui no nosso país. Porque não é em todo instante que a gente assiste um ex-ministro da Educação, uma área nevrálgica em qualquer país, vir a público dizer que serviu a um governo de ladrões, chefiado por um presidente associado a todo tipo de bandidismo que lesa o povo brasileiro e rouba o futuro das nossas crianças, que atua nessa área da educação. Ontem, o ex-ministro Weintraub deu uma declaração que mereceria de todos os organismos de imprensa, se eles não fossem acumpliciados ao governo Bolsonaro, para que o povo brasileiro todo soubesse as coisas que acontecem no centro do governo Bolsonaro. Os jornais impressos têm uma limitação muito grande. O que funciona em termos de educação de massa ou de informação de massa aqui no nosso país são os grandes telejornais como o da principal emissora aqui no nosso país. Mas todos eles fazem vistas grossas, porque eles querem a manutenção ao máximo do governo Bolsonaro, e se houver até uma reeleição de Bolsonaro, os interesses econômicos dessa gente se manterão absolutamente em progresso contra o povo brasileiro. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, essa situação extremamente escandalosa e reveladora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. O seu joinha é sempre muito importante e os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que mais tarde, entre 5h15 e 5h30, estarei de volta aqui no nosso horário tradicional com o nosso chat aberto para eu bater um papo com vocês. Pois bem, gente, ontem, aqui no Brasil, nós tivemos algumas repercussões, pelo menos nos jornais impressos, né, e alguns canais também na internet. Mas os grandes veículos, eles não salientam isso. É como se essa situação aqui não tivesse acontecendo, né? Uma declaração do presidente da República, onde ele revela que entregou o Brasil mesmo, né? Que ele está associado ao bandidismo do Centrão, aquele que o general Heleno chamava de ladrões, né? Vamos ser bem claros nessa história. A matéria diz aqui: presidente diz que emendas ajudam a acalmar o Congresso. Após promessa de acabar com o toma lá da cá, Bolsonaro defende orçamento secreto e reconhece entrega de cargos ao Centrão. Pois bem, então ontem a gente teve repercussão desses assuntos, pelo menos para as pessoas que se ocupam de acompanhar a política no nosso país. E aí, ontem o Weintraub, ele deu uma entrevista para a CNN, que eu vou colocar aqui um trecho para vocês e vou comentar aqui porque ela é extremamente reveladora, né? É uma confissão aqui disso que eu falei na abertura, que nós estamos nas mãos de pessoas desonestas, ladrões, de uma quadrilha organizada. Ele tenta aqui abrandar alguns aspectos dessa fala dele super grave. Mas será que é possível a gente aliviar, depois do que ele falou, a função, o comportamento do presidente da República? Pois bem, então ele foi falar aqui de pressão que ele recebeu para entregar o FNDE ao Centrão, ou seja, aos bandidos. E como é que a coisa se desdobrou? Vamos ver aqui. Dá uma ordem dessa. Meu chefe, ele falou, você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Daí eu fiquei o quê? Até no jornal documentado, eu fiquei adiando o máximo que eu podia, fiquei adiando. Por quê? Porque isso também dá para checar. Eu subi toda a governança, as regras do processo decisório do FND. Bom, ele está dizendo o seguinte, que ele pressentiu que o Bolsonaro estava querendo entregar ao governo essa área para ladrões, e ele estava estabelecendo, segundo ele, critérios para evitar que as verbas públicas fossem usadas de uma forma irregular, de uma forma criminosa. E depois de ter estabelecido esse sistema, né, ou tentado estabelecer esse sistema, ele encontrou ali algum panorama diferente. Vamos continuar aqui na entrevista dele. FNDE. Tentei, inclusive, fazer um conselho, um board decisório para o FNDE não ficar... O presidente do FNDE não se reportar só ao ministro da Educação, se reportar ao ministro da Economia e o da Casa Civil. Na época era o Braga Neto. Tentei, o Braga Neto não quis. Bom, o Braga Neto não quis um sistema de governança, né? Porque um sistema de governança, um sistema de maior fiscalização e controle, impediria a ação dos bandidos do Centrão
Então, o general Braga Neto, ele não quis um sistema de defesa, ele que sempre foi homem da defesa, né, mas a gente vê que é defesa do interesse alheio, né, interesse do bolso alheio, né? Ele não quis que esse sistema fosse implementado. A gente vai vendo o perfil moral dessas pessoas no governo Bolsonaro nessas entrelinhas, né? Vamos lá. Aí chegou o general Ramos com essa estratégia, que eu considero muito equivocada, de colocar o Centrão para dentro do governo. E ele começou realmente a trazer essa turma para dentro, frequentar cada vez mais e convencer o presidente. E a partir daí eu acho que a gente foi expulso, né? Os conservadores foram expulsos. É engraçado, né? Uma ingenuidade de um homem barbado, né? Ter se associado ao Bolsonaro, conhecendo a vida do Bolsonaro, achando que Bolsonaro era alguma coisa diferente daquilo que ele era. Então, ou é ingenuidade ou foi uma ambição mal-caratista que pessoas como o Van Traub teve, né? O Weintraub, que pessoas como ele tiveram, de achar que o governo era um ambiente para se locupletarem também, né? Vamos lá. Quando eu entrei lá, eu comecei a ver os esqueletos que estavam do passado. Fui juntando documento e protocolando. Então, assim, você vê desde livro didático, com preço errado. Gente, livro didático com preço errado, esqueletos do passado, isso tudo o que ele está falando? Ele está falando de roubo, de assalto. E aí ele deveria ter tomado algumas providências, né? Ter informado isso à Procuradoria-Geral da República para ver se o senhor Augusto Aras iria prender algum ladrão, iria denunciar algum ladrão. Mas os ladrões estão dentro do governo, né? Estão todos associados ao Bolsonaro. Então, o Weintraub aí ficou vendido nessa história, segundo o que ele está relatando aqui. Vamos seguir. Você vê gráfica, problema da gráfica, e aí já apareceu, né? Uma das coisas que já apareceram foi o Enem superfaturado, 10 anos, Yuri. Não está difícil de ver se aconteceu alguma coisa de errado. Eu não acho que o presidente esteja envolvido nisso. Aí é aquela coisa mal-caratista, né? Ele diz que o presidente recebe ladrões, que o presidente entrega o Brasil para ladrões, que os ladrões estão fazendo o que querem, que o Braga Neto protege ladrões, que o governo está favorecendo licitação fraudulenta, gráfica fraudulenta, superfaturada, e ele acha que o presidente não tem responsabilidade nenhuma. Gente, vocês imaginam quando a polícia chega numa boca de fumo e prende uma série de traficantes e de repente alguém diz, olha, eu não sou traficante, eu só cedia a minha casa, enfim, para eles guardarem a droga, eu só cedia meu carro para eles transportarem, eu só fazia o caixa, eu fazia as quentinhas, mas eu não sou traficante, eu não tenho envolvimento com essa gente. Então, a quem o Weintraub pensa que engana com esse tipo de conversa? Um país que está sendo assaltado dentro da área da educação, em todos os esquemas que a gente está vendo, como eu já falei com vocês ontem, do Ciro Nogueira, com caminhão frigorífico, com escola fantasma, com fraude em licitação, enfim, uma série de situações, sobretudo favorecendo as bases de Bolsonaro, as bases dentro do Congresso do toma lá da cá, que demonstra que nós estamos, de fato, nas mãos de ladrões, segundo o Weintraub está dizendo. Aliás, cada momento eu falo com a pronúncia diferente, quem sabe uma hora que eu vou acertar a pronúncia do Weintraub, né? Pois bem, mas ele está revelando esse tipo de situação para a gente que, para nós que acompanhamos o governo Bolsonaro, não é nenhuma novidade, mas em se tratando de uma pessoa que estava dentro do governo, a situação é mais grave, né? Vamos finalizar aqui a entrevista dele. Mas ele deixou entrar gente errada dentro do governo. Engraçado ele usar a expressão, né? Ele deixou entrar gente errada dentro do governo. O que é uma gente errada, por exemplo, né? Se não são ladrões, no português claro, né? Ele tentou aqui dourar a pílula, né? Mas são ladrões que ele está falando, né? Essas pessoas erradas que aprontaram no passado, eu acho que tem uma probabilidade alta de terem aprontado de novo, mas para ser justo, e eu sou a favor de sempre de ser justo. Pô, vamos investigar, vamos. Cara bacana, né? Ele é sempre a favor de ser justo, né? E gente errada, né? Também coisas mais graves. Como esse daqui, ó. É um fato específico. Ah, não tem fato específico. É o Enem superfaturado. Gente, então essas são as palavras de alguém que está falando de corrupção. Aí a gente vê em algumas matérias aqui, a gente pega 2020, que aconteceu. Em 2020...
o Enem terá custo extra de 70 milhões por causa da pandemia do coronavírus. Gente, em 2020, o custo do Enem foi de 537 milhões de reais, mais de R$500 bilhão. E ele teve um acréscimo de 70 milhões, indo para 607 milhões. E em 2021, no ano seguinte, esse orçamento subiu para 682 milhões de reais e ainda não atingiu todas as pessoas que estavam querendo fazer o Enem. Aí tem outra matéria aqui no site de educação que diz: Enem, abstenção superior a 50% gera um prejuízo de 332 milhões e 500 mil reais. Então, quem está comandando essa área aqui no nosso país são os criminosos, no português claro. Agora impressiona como é que jornalisticamente um fato desse é tão importante, isso não é repercutido pelos grandes veículos de comunicação de massa, porque não adianta isso estar na internet, estar numa TV a cabo, num canal que especializado em política, não adianta isso estar em alguns espaços da imprensa escrita e isso não ser mostrado para o cidadão comum, de uma forma bem clara, do tipo, olha só, o ministro da Educação, ex-ministro da Educação, está dizendo que o Bolsonaro entregou o governo para ladrões, ele está associado a ladrões, portanto, quem está associado a ladrão não pode ser uma pessoa ética, não pode ser um governante, não pode ser uma pessoa que mereça mais à frente, inclusive, ter um passaporte para continuar à frente do nosso país fazendo esse tipo de baderna para simplesmente escapar da polícia e da justiça. Sobre esse assunto, não do ministro da Educação, mas hoje tem um editorial aqui do Estado de São Paulo, que, enfim, é um jornal da elite econômica de São Paulo, né? E que tem feito muitas críticas a essa bandalheira do governo Bolsonaro. Embora também defenda as pautas econômicas de Paulo Guedes. Então esse monstrengo, né, eles atacam a área política, a figura pessoal do presidente da República, mas eles apoiam todo tipo de trambique que Paulo Guedes comanda no Congresso Nacional com esses ladrões que o Weintraub está dizendo, que o general Heleno estava dizendo e que o Braga Neto sabia que existiam, enfim, e que nós todos da sociedade estamos vendo também. Então, o editorial aqui, em determinado ponto, eles dizem, né? Aqui cabem algumas perguntas. Por que o Congresso precisa ser tranquilizado? Porque o Bolsonaro disse que as verbas eram para tranquilizar o Congresso, né? Qual a razão da agitação dos parlamentares? Quem se beneficia direta e indiretamente dessas emendas com esse alegado efeito calmante? E o que farão os deputados e senadores se suas demandas não forem atendidas? Bolsonaro, evidentemente, não responderá a nenhuma dessas questões, mas quem acompanha as relações entre o Executivo e o Legislativo sabe o que está por trás dessa prática opaca e nada democrática. O orçamento talvez seja o instrumento que melhor representa os interesses de um governo e da sociedade que o elegeu. Ali estão as escolhas feitas no passado e as prioridades para o futuro. Para além do pagamento de salários ao funcionalismo e benefícios previdenciários e assistenciais, o sucesso da execução de políticas públicas passa obrigatoriamente pelo orçamento. E aí eles vão desenvolvendo aqui toda uma linha, mas mostrando que há essa anomalia, né? Esse ano, por exemplo, as emendas do relator, aquelas vinculadas a interesses paroquiais, somam 16 bilhões e 500 milhões de reais. É rúbrica que supera em quase 4 vezes os valores reservados, por exemplo, para a recuperação de toda a malha de rodovias públicas, federais públicas. Gente, então, eu vou tentar colocar alguns trechos desse editorial aqui também na nossa descrição do vídeo, mas esse nosso papo de hoje foi para fazer esse registro. Como é que um ex-ministro chama o governo que ele operou de um governo de bandidos? Ele tenta adorar a pílula, mas não dá, né? Que o presidente da República abriga todo tipo de bandido, de gente errada dentro do governo, que fazem coisas erradas, e esse governo não é mostrado nesses aspectos, nesses escândalos que as pessoas que estão acompanhando pela imprensa escrita veem e que os grandes veículos não transmitem para a maior parte da população brasileira, que acaba sendo enganada, né? Se você não é informado, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então, gente, esse papo foi para fazer esse registro, essa denúncia, essa declaração, essa constatação em relação nas mãos de quem o Brasil se encontra nesse momento e das providências que nós precisamos fazer, né? Se pelas vias judiciais Augusto Aras protege os bandidos que Weintraub está dizendo, nós pelo voto, né, nós teremos a chance de recolocar o Brasil rumo a um futuro mais decente, né, minimamente ético, e um país
que volte os seus interesses na administração pública para o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde estarei de volta com vocês. Um grande abraço e até já. Tchau.